As ferramentas, na verdade, os métodos, elas têm uma aplicabilidade, mas o que eu estou passando para vocês, vocês só vão conseguir entender realmente a extensão disso se vocês praticarem. Quando você começar a praticar, você vai começar a perceber um monte de detalhes que é inerente à experiência. Para isso, eu preciso que vocês pratiquem. Como eu sempre falei, o conhecimento, se ele não for praticado, é mais um curso, é mais uma teoria, é mais um curso que você investiu, é mais um tempo que no fundo você perdeu. Você agregou conhecimento, massa, fofo, maravilhoso, mas não mudou tua vida, não mudou a vida de ninguém. Então, esse trabalho que eu tenho feito com vocês é para estimular o máximo para que vocês possam atender as pessoas. Então, já tem um cliente que é o seu tutelar. Agora, se você não está conseguindo nesse ritmo, em função do dia a dia, que é natural, tá tudo bem, então só fala que a gente muda porque essa pessoa também precisa de atendimento. Porque, como eu falei lá atrás, o objetivo é que vocês resolvam os problemas internos para poder partir para o próximo cliente. Que dessa forma você vai estar sendo congruente, ok? Então, deixa eu estar aqui melhorado. Bem, então eu peço que todo mundo, por favor, entre em contato comigo no inbox. Diga, olha, não vou conseguir, ou estou com dificuldade, ou mesmo, olha, o meu anjo não conseguiu entrar em contato comigo. Tá tudo bem, só me fala, eu vou anotar essa relação, vou falar com o anjo tutelado, com todo mundo, tá? Para que vocês dêem um feedback. Quem não estiver conseguindo, tá tudo bem, não tem nenhum problema. Quem estiver conseguindo, a gente organiza a lista para seguir no outro vídeo, combinado? Então, essa é uma coisa. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, pode fazer via comentários, tá? Que eu estou vendo os comentários aqui, então pode digitar os comentários que eu vou tirando as dúvidas. Tem algumas coisas que eu gostaria de comentar com vocês. A primeira, a utilização do método. Eu mostrei para vocês como vocês devem fazer. E eu vou fazer um resumo agora, já que eu dei todas as aulas. A primeira coisa é a seguinte: por que é que eu devo usar o método cronológico? Jair, tem um cliente que está com um problema, ele está com uma fobia de assalto ou de dirigir, que começou ano passado quando ele foi assaltado. Qual é a lógica de eu utilizar o método cronológico? Por quê? O que é o método cronológico? É você reprocessar todos os problemas do seu cliente desde que ele nasceu até hoje. Então, qual a lógica se a pessoa tem um problema hoje, que tem um ano atrás, que ele criou esse problema, por que eu vou lá na infância? Esse cara tem 50 anos de idade, ele tem 70 anos de idade. Por que eu vou voltar lá para a infância? Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Teoricamente, não. Teoricamente, não tem. Mas é só teoricamente. Por quê? O que acontece é o seguinte: se você quer resolver aquele problema, você até vai conseguir resolver. Problema de dirigir por medo de assalto, sei lá. Ok, problema de dirigir por medo de assalto, não consigo sair de casa, qualquer trauma relacionado a isso. Eu fui assaltado no ano passado. Perfeito. Se você utilizar um método específico, um método temático, ou uma variação do cronológico, tipo, vamos só reprocessar esse momento. Beleza, ok. Você vai fazer um trabalho, vai resolver, mas você vai perder uma oportunidade gigantesca de mudar a vida daquela pessoa. Por quê? Porque se a pessoa teve um problema, se chegou a ser contaminado por aquele evento, é porque o terreno está fértil. Nada é por acaso. Se a pessoa teve um assalto e ficou traumatizada, não necessariamente é porque assalto é traumatizante. Não é isso. Eu conheço pessoas, tem uma moça, inclusive, que eu atendi, que ela tinha fibromialgia. Eu comecei a utilizar o método cronológico e tudo mais. Depois eu vou utilizar o método temático. Como eu uso a anamnese, e é o que eu recomendo, use a anamnese, porque vai te dar um mapa, vai te guiar. No mínimo, a anamnese vai te dar a data de nascimento da pessoa. E você sabe quantos anos tem. E aí você vai saber até quando você vai. Quando eu comecei a perguntar para ela, olha, vamos trabalhar essa questão do assalto que você teve. Ela teve um assalto, na verdade, um sequestro relâmpago. Ela passou 2 horas na mala de um carro. Ela falou, Jair, não tem nenhuma dificuldade com isso. Não tem nenhum trauma, não teve nada e tal. Enfim. Eu falei, tá bom, vamos só dar uma passada pra gente garantir que não tem nada. Fizemos, ela disse, não tem nada, e realmente não tinha. Não é todo assalto que é traumatizante. Por que uns traumatizam, outros não? O terreno, ou seja, a estrutura emocional psíquica da pessoa, que muitas vezes já está abalada. E como está abalada, vem um evento desse que para outra pessoa não traumatizaria, para ela traumatizou. Aí você chega e fala, vamos resolver só isso aqui. Ok, só que você ignorou que o terreno é fértil, o terreno está fértil, tem um monte de coisa para resolver. Então a minha sugestão, a minha experiência é, sempre que possível, reprocesse a vida toda da pessoa. Porque você vai resolver coisas que ela não tem ideia que estão ali. Quando você resolver, ela vai falar para você, caramba, eu vim procurar resolver um trauma e resolvi um monte de coisa na minha vida. Você consegue mudar a vida de uma pessoa. Eu espero que você entenda isso. A segunda coisa é, já expliquei várias vezes, por que no método cronológico eu começo a primeira fase de 0 aos 10 anos de idade? É uma regra? Não, é uma lógica. Você pode fazer de 5 em 5 anos. 0 até 5 anos de idade, 5 a 10, pode. Só que 95% das pessoas não vão se lembrar de nada nos 5 primeiros anos. Tem gente que tem memórias específicas de diálogos, perfeito. 5%. Mas 95% não. Quando você faz até os 10 anos de idade, beleza. Fica muito mais claro para a pessoa. E depois, de 5 em 5 anos. Tá, mas tem uma pessoa que tem muitos problemas. Eu posso diminuir isso? Pode. De ano em ano. De 6 em 6 meses. Eu já tive cliente que eu tinha que fazer, que escolher cada ano, escolher 3 ou 4 eventos. Aí eu anotava, ok, então o quê? 10 anos, né? Tá, 10 anos. Quais são os eventos que você tem? Eu tenho 5 eventos. Ok. Muito pesados. Vamos para 2, para 3? Por quê? Porque a pessoa que estava ali era uma pessoa extremamente masoquista e uma pessoa que não perdoava ninguém. Ela cultivava ódio e rancor. Então, cada evento repassava muito. Se eu colocasse de 5 em 5 anos, uma sessão era um ciclo de reprocessamento. Então, você adapta, você se molda. É você que tem que se moldar ao cliente, e não o cliente se moldar a você. Lembre-se disso, tem essa sensibilidade. Quando a gente foi fazendo, de ano em ano, quando chegou para 25 anos de idade, continuou tendo muitos problemas. Mas ela começou a reprocessar de ano em ano, depois de 2 anos. Não só eventos selecionados em um ano. Não, um ano inteiro, depois 2 anos, depois 3. Depois que começou, quando chegou aos 40, foi de 5 em 5 anos. Por quê? Porque ela já começou a resolver tanta coisa lá no passado, que ela foi crescendo como ser humano. E como ela foi crescendo, ela começou a entender que ela podia perdoar e se livrar daquilo. E ela começou a ter mais neuroplasticidade, desenvolver mais neuroplasticidade. E ela começou, então, a largar mais as coisas. E aí a gente continuou o ciclo e terminamos, ok? Eu vou responder algumas perguntas aqui. O Bruno está dizendo que ainda não tem anjo, ok, eu vou resolver isso. Não se preocupa. Camila, por favor, faça a pergunta que você quer fazer. Abra o microfone e faça. Aí, sobre as pessoas que não lembram de alguns eventos naquele momento. O que fazer? Porque, assim, passa assim, dos 0 aos 10 anos. Aí a pessoa lembra de algumas histórias, mas não lembra todas e sabe que tem mais coisas aí ainda. Tudo bem, não tem problema. Veja só. O inconsciente só vai liberar aquilo que a pessoa tem capacidade de lidar. Se ele não tem capacidade de lidar, o inconsciente não vai liberar para a consciência, para o consciente aquilo. E não tem método de reprocessamento que dê jeito.
Mas lembre de uma coisa. Lá atrás, quando eu falei do inconsciente, eu falei que o inconsciente se assemelha imagina uma bola, um saco cheio de bolas de gude dentro, tá? Cheio de slime, bolinhas de slime, aquelas bolinhas pegajosas. Você pega um saco plástico e joga tudo dentro. Isso é inconsciente. Significa que o passado, o presente e o futuro estão misturados ali. Então, você não precisa se preocupar com isso. Você vai fazer o reprocessamento do que ela lembrar, fase a fase. E como funciona o reprocessamento cronológico? Você faz de 0 a 10, aí ok. Se terminou a sessão em 0 a 10 anos e você zerou, você volta a fazer na próxima sessão de 0 a 10 de novo. Já eu zerei do 0 aos 10. Por que eu vou voltar? Simples. Quando você zerou, essa pessoa cresceu. Lembre-se que o nome da técnica é terapia de reprocessamento. Terapia de reprocessamento generativo. Porque vai gerando novas estruturas emocionais nela. Aí, passou uma semana ou 2 dias, sei lá. Quando você volta ao zero novamente, aí o inconsciente fala, opa, ela tá mais forte. Já superou aquilo. Então deixa eu mostrar isso aqui. Aí traz um evento novo, que a pessoa não tinha condições de lidar antes. Aí você faz dos 10 aos 15. Ah, tem poucas memórias, beleza. Outra sessão, ou na mesma sessão, zerou, passa pro próximo, 15 a 20. Terminou em 20, terminou a sessão, massa. Volta. Na próxima sessão, volta para onde? Pro zero, pessoal. Sempre recomece do zero. Toda sessão volta para 0 a 10 anos. Toda sessão. Por quê? Generativamente a pessoa vai crescer. E aí o que vai acontecer? Ela vai se lembrar de coisas, muito provavelmente, desse período que ela não estava lembrando. É somente por isso. Então você não deve se incomodar se ela não lembrou daquilo. Por quê? Pode ser que quando você chegar lá, 40 anos de idade, quando você chegar lá no final, aí quando você fica voltando, né, toda vez, recomeça a sessão, você zera. Quando ela está com 40, ela resolve um problema, que é o inconsciente dela diz, opa, agora ela está forte. Então deixa eu lembrar de coisas aqui dos 12 anos. Que ela sabia que tinha, que estava lá. Mas somente quando ela chegou no futuro, foi que o inconsciente disse que ela estava forte para voltar para o passado. É por isso que eu digo, está tudo misturado. O inconsciente, ele é misturado. Ele não é uma linearidade, passado, presente e futuro. Não é. É tudo junto misturado. Então, nesse caso, não se incomode, só siga a metodologia. Só aplique como eu estou orientando. Se você fizer isso, vai funcionar. Deixa eu ver mais perguntas. Aí você quer fazer uma pergunta? Pois não. Oi, Jair. Tá me ouvindo? Oi. Ou sim. Então, eu fiz essa semana um reprocessamento e a aluna relatou durante a semana que ela ficou assim meio angustiada, ficou bem pensativa em relação ao ocorrido. É normal ela sentir isso? Eu consegui zerar dos 0 aos 10 e tem um ponto nos 8 anos, assim, que é um ponto que ela começou a engordar, que ela tem muito conflito com o pai. Então foi quando ela, um acontecimento com o pai dela e ela começou a engordar nesse período. E aí eu consegui zerar até os 10, só que aí ela falou que ficou, depois ela sentiu ela tem uma oralidade, né, ela sentiu uma dor no peito, uma vontade de chorar. Durante a sessão ela não chorou, não aconteceu nada. Ela sentiu isso durante a semana depois. Daí é normal? Totalmente normal. São esses detalhes que vocês só vão saber se vocês realmente utilizarem a metodologia. Veja, primeira coisa, a pessoa que é oral, quando tem problemas emocionais, ela passa a descontar na compulsão alimentar, na bulimia ou na anorexia. Tá? Na verdade, é muito mais a compulsão alimentar, porque a bulimia ela é muito mais no rígido. O rígido vai ter tendência à bulimia, porque ele está muito mais ligado à forma. O rígido com oralidade, ele vai ser bulímico, é possível que seja mais, mas tem mais tendência a ser bulímico. O que acontece é, quando uma pessoa faz um reprocessamento, na fase inicial, ela está começando um trabalho com você, e você mexe coisas muito pesadas, na fase infantil principalmente, eu sempre digo, eu tento até abrir mão do nome da terapia de reprocessamento generativo. Eu quero colocar terapia de reprocessamento, mas eu não consigo. Por que eu não consigo? Por causa de situações como essa. Ela tinha um problema na infância, você vai e resolve isso, zera isso. Aí ela fica mal durante a semana, porque ela fica muito pensativa. O que aconteceu? Você descongelou ela da infância. Ela não tem mais 8 anos de idade. E aí, descongelou. Quando você descongela, se você zerou os 10 anos de idade, ela já não é mais uma criança. Ela começa a ser agora uma adolescente. E adolescente pensa. Pensa muito. E adolescente se culpa. E culpa muito o mundo. Então, ela está na fase da adolescência agora. Não importa a idade dela hoje. Pode ter 50 anos. Mas você sabe que agora ela está na adolescência. Mais um ponto importante para a gente começar com o método cronológico. Para você não bagunçar a pessoa. Você transforma ela em adolescente sem liberar ela da fase infantil. Faz sentido? Então você libera ela da fase infantil para depois ir para a adolescência. Uma outra coisa que acontece, que é muito importante que vocês prestem atenção, é uma coisa chamada catarse. O que é catarse? Catarse é uma liberação, muitas vezes, violenta daquilo que está dentro da pessoa. Existem muitas e muitas técnicas que levam a processos catárticos. Não somente a nossa. A nossa é uma das mais delicadas, tá certo? É uma que leva a menos efeitos catárticos. Mas acontece. Acontece de gente que termina a sessão, que zera, e quando ela termina, eu normalmente digo para esse cliente, quase todos, sempre eu me lembro, eu digo, olha, o que nós fizemos agora é o equivalente a 3, 4, 5 anos de terapia psicológica bem feita. Qualquer terapia que você fizer durante 3, 4, 5 anos, você pode equiparar com o que a gente fez aqui em 1 hora. Agora imagina, 5 anos de terapia, você mexe em um monte de problemas, e você faz tudo isso e condensa em 1 hora. Vai ter um processo de liberação? Vai. Tem gente que não ocorre com frequência, mas tem gente que chega e fala, Jair, já mandaram mensagem, eu estou com angústia muito grande no peito. Eu falei, tá tudo bem, faz o seguinte, vai para baixo do chuveiro, e fica lá embaixo do chuveiro, e deixa vir as emoções. E libera tudo. Muitas vezes a pessoa diz, Jair, eu tive uma crise convulsiva, eu chorei durante 1 hora inteira. Eu falei, tá, você tinha vontade de parar de chorar? Ela disse, não. Por quê? Porque a pessoa está botando para fora um monte de lixo que ela acumulou. Então, não se preocupe. Ah, a pessoa ficou muito angustiada, o que é que eu faço? Nada. Ah, mas ela ficou muito mal. Ela estava com isso a vida inteira. Entende? Nada de você ficar preocupado demais com o teu cliente. Eu participei acho que de um seminário, um congresso internacional com um norte-americano, Jeffrey Zeig. Esse cara, ele é discípulo de um sujeito que eu admiro muito. Eu não vou falar dele, que é Milton Erickson. Eu vou falar quando nós falarmos sobre hipnose. Eu vou falar bastante de Milton Erickson. E o Jeffrey Zeig, ele morou com o Milton Erickson. Milton Erickson é um psiquiatra, pai da hipnose conversacional ou educada, ou metafórica, enfim. E aí, o Zeig estava lá, fazendo esse workshop, esse seminário e tal.
E aí ele pediu para atender pessoas. E foi uma mulher lá para atender. Beleza. Ele sentou-se lá na cadeira do palco, botou uma mulher na frente dele. E quando botou uma mulher na frente dele, começou a trabalhar, aí ele fez algumas perguntas e a mulher desmontou. Começou a chorar. Tudo bem. Quando a mulher começou a chorar, veio um assistente, uma pessoa que estava ajudando lá a organizar e tal, pegou uma caixa de lenço e correu e foi dar pra mulher. Na hora, eu fiquei puto da vida. Falei, por quê? Que idiota. Isso não se faz. O Zaig fez a mesma coisa. O Zaig olhou pra ela e fez: tira isso aqui, tira isso aqui. A mulher, você sabe o que dizer? Nossa, que grosseria. Eu fui dar lenço pra ela enxugar as lágrimas. Gente, precisa entender uma coisa. A pessoa muitas vezes tem problemas e chora porque ela tem um ganho secundário. As pessoas vão babar, as pessoas vão cuidar. O papel do terapeuta não é ficar cuidando das pessoas, não. O papel do terapeuta é resolver. Não é ficar sendo babá de ninguém, não. Entende a diferença? Então, quando a pessoa tiver um problema, eu tô angustiada demais, não sei o quê, ok, tudo bem, faz o seguinte, toma um banho, respira 10 vezes, depois toma um banho, pronto, tá tudo bem, vai ficar tranquilo. Na próxima sessão a gente se vê. Só se a pessoa tiver muito insulto, aí tudo bem, a caso de caso. Mas é raríssimo. Agora, se você se preocupar demais, porque o teu cliente ficou mal e tal, não sei o quê, se você fez tudo certo, tudo que eu tô te orientando no método cronológico, relaxa, deixa ele sentir. Faz parte do show, faz parte do processo dela. Quando ela terminar, quando ela passar por aquilo, na próxima sessão, você dá atenção devida e pronto. Senão, você cria um grau de dependência no teu cliente. E você não vai nem ter vida mais. Porque vai ficar todo mundo cansado da sessão, vai ficar falando com você. Por quê? Porque não tem coisa melhor do que um terapeuta cuidando de você. E um terapeuta que resolve, nossa, isso é apaixonante, isso é maravilhoso. Você precisa lembrar que você tem que ter equilíbrio nisso. Então, teve algum problema? Ok, ela se sentiu muito pensativa, entenda que é normal, é um processo catártico, um processo de elaboração, ela está raciocinando, ela está deixando de ser criança, ela está entendendo a vida dela, ela está enxergando que muita coisa que ela faz é uma criança que está fazendo, era uma criança que estava fazendo, que não tem mais sentido, e ela vai começar a tomar novas atitudes. Respondi, Laís? Perfeito. Obrigada. Camila? Agora, Camila, você quer perguntar? Camila, você quer perguntar? Não, eu não ia fazer, mas eu tinha uma pergunta para fazer. Posso perguntar? Pode. Quanto a essa questão do cronológico, durante, eu acho que a menina que eu sou anjo dela, ela se confundiu um pouco com relação à data, né? Por exemplo, de 10 ou de 0 a 10 anos, aí eu tenho mais de uma história, eu tenho que reprocessar cada história, é isso? Você pede para ela se lembrar de tudo de ruim que aconteceu nesse período até os 10 primeiros anos de vida. Sim, mas aí acontece, algumas histórias são diferentes durante aquele período. Sim. Sim, aí eu faço reprocessamento de cada história ou o momento todinho. Veja, vamos lá. Boa pergunta. É o seguinte. A pessoa tem muitas histórias, de 0 a 10 anos. Tudo bem. Mas aí vai levar várias sessões pra gente sair dos 10 primeiros anos de vida. Carinhosamente, foda-se. Por quê? Seu problema não é se preocupar com tempo. Não é se preocupar com sessões. É com resolução. Agora perceba, às vezes eu falo, olha, pessoal, resolvi isso em uma sessão, em meia sessão, não sei o quê. Esta semana eu tratei um abuso sexual. Eu devo colocar até no grupo os comentários, o relato de uma pessoa. Eu atendi uma menina que foi abusada dos 5 aos 10 anos de idade. Ela chegou no meu consultório com 15. Em 45 minutos, eu recebi ela, tranquilizei ela, pedi para que a irmã ficasse na sala comigo, e foi a irmã que fez o depoimento, e zerei todos os abusos sexuais dela. Em 45 minutos. Isso é regra? Não. Você precisa se preocupar com isso? Não. Não se preocupe. Pô, mas é legal, né? Curar uma pessoa em 45 minutos. Pode ser. Mas não vai mudar a sua vida. O que importa é você mudar a vida da pessoa. Talvez pro seu ego seja bom. Mas não é legal isso. Eu relato muitas vezes, eu me seguro para não comentar muito, para vocês não ficarem impressionados pelo tempo. Nossa, tem que acabar em uma sessão. Não. Não é assim. Foque na resolução. 0 a 10 anos, ela tem muitas histórias. Quantas histórias? Ah, tem 10. Se são histórias demais e a pessoa não vai conseguir se lembrar todas as vezes, são muitas histórias para lembrar ao mesmo tempo, uma depois da outra. Aí você pede para ela, fala, faz o seguinte, vamos escolher 5 histórias, 5 problemas, 3, 2, 1, o que for melhor. Aí você zera. Tá, eu tenho 10 histórias, eu consigo fazer de 5 em 5, ótimo. Ou 3 em 3, que é mais comum, 3 em 3. Ok, 3 histórias, zerou, as outras 3, zerou as outras 3, zerou, chegou a última, acabou, beleza. Repassa de novo de 0 a 10 anos, tem mais alguma história? Não tem, 0, beleza. Próxima fase. Certo, Camila? Então, dentro daquele bloco, você vai limpar tudo que aparecer. Aí depois, 10 a 15, etc. Ah, mas tem muitas histórias 10 a 15, foi adolescência, foi muita coisa. Beleza, de ano em ano, ou de história em história. Vai avançando no tempo. Eu só quero que você... Tem mais uma coisa. Pois não. Tem mais uma coisa. Depois de fazer o cronológico, a gente faz o somático. Só que aí eu percebi também tem uma outra coisa que aconteceu. Durante o período de 0 a 10, ocorreu uma dor. Durante o período de 10 a 15, foi outra dor. De 15 a 20, outra dor. E de 20, eu faria o somático antes de fazer o próximo, para fechar de uma vez. Veja, você pode fazer o cronológico. E se você... Vamos lá, o que eu estou procurando explicar a vocês? Eu estou tentando fazer com que vocês tenham um aprendizado em espiral. Vocês voltam ao ponto e aumentam. Voltam ao ponto e aumenta o conhecimento, a prática de vocês, certo? Então, você usa o método somático, usa o método cronológico, tá? Usa o método cronológico, fez tudo. Se você já se sente confortável, é só uma pergunta que você pode acrescentar e um controle que você deve ter no caderno, pelo menos, para não se perder. É o quê? Olha, faz o filme de 0 a 10 anos. Quando terminar a minha visa. Ok. Terminou o filme. De 0 a 10, quanto foi desconfortável? O filme. Foi 8. Aí você já pode acrescentar o somático. Tá. Você teve algum desconforto físico? Tive. O quê? Uma dor no peito. De 0 a 10, essa dor no peito que você sentiu agora durante o filme, o quanto foi desconfortável? Ah, 7. Então tem 2 números, 8, que é o filme, e 7 é o somático. Eu anoto. E aí você faz os 2. Tá certo? Perfeito. Porque ocorreu assim, chegou no final, zerou o desconforto emocional e o físico ainda continuou. Perfeito. Eu devia focar no somático para finalizar ali e para passar para outra fase. Isso, perfeito. Você foca no somático, tá? Por quê? Porque a dor tá viva, tá ali. Aí nesse caso, você tem 2 caminhos.
Um caminho é você, zerou o filme, zerou, mas eu tô com desconforto, faz o filme de novo. 2 ou 3 vezes o filme zeraria. Mas aí eu não aconselho isso. Eu aconselho você esquecer o filme e só pro somático. E o que é o somático? Fecha os olhos, respira, se concentra na dor, percebe a intensidade, a extensão, a sensação, o que isso te traz, se deixa conduzir por isso. Se vier filme, se vier coisas ruins, sentimentos, sensações, deixa isso tomar conta de você. Segue. E vai me dizendo quando houver uma variação. Ou, a cada 1 a 2 minutos, eu vou te perguntar como você está. A pessoa mergulha no processo, piora, abaixa, melhora até zerar. Gente, o somático é de todos o método mais poderoso. Só que ele precisa aparecer. Ou seja, não adianta você chegar e falar, vê se você consegue ficar com a dor no peito. Isso não existe. Quando você usa os métodos cronológicos e temáticos, aí a pessoa começa a sentir dores. Aí é por isso que você deve, nesse momento, acompanhar o somático. Zerou o filme, mas o somático está ali, o corpo físico está com a tensão, com o desconforto, com a cãibra, com a dormência. Ok, então foca no somático, porque ele vai te trazer coisa que a pessoa nem tem capacidade de perceber, o inconsciente está protegendo ela, mas está doido para liberar ela do problema. Você vai pro somático, ele vai abaixo do radar. É como se o avião estivesse rodando, voando, muito abaixo do radar, bem lá embaixo. Ele vai chegar no alvo, mas está bem abaixo. É o somático agindo. Resolve, a pessoa nem sabe o que foi que fez, mas muda vidas. Porque ocorreu, responda assim, é porque ocorreu assim, foi feito dos 0 aos 10 anos, a pessoa sentiu uma dor no ombro. Aí dos 10 aos 15 anos, ela sentiu uma dor no peito. Aí foi somando, porque foi aumentando as dores. A pessoa sentia no ombro e no peito. Aí ficou nesse negócio, eu disse, não, foi errado, devia ser. Fazer logo somática em cada fase. Pode fazer. O ideal seria fazer mesmo, tá? Cada fase, você terminou, zerou, e o somático continua, não passa para a próxima fase, não. Fica ali no somático até zerar. Certo? Jair, eu não entendi uma dúvida aqui que você falou. Só você tá falando. Daniel tá falando, Jair. Olha só, quando você falou assim que a gente faz o cronológico, a gente fez uma sessão cronológica e zerei, eu tenho que voltar de novo o cronológico pra zerar de novo? Não entendi se você falou nisso. Ou zerou cada fase, 10 às 15, zerou a primeira sessão, na outra sessão faço de novo. Sim. 10 às 15? Sim, né? Sim. Veja só, como é que eu trabalho? A pessoa chega pra mim e fala, tá bom, tem um monte de problemas aqui no dia atual, beleza. Vamos lá pra trás. 0 a 10 anos. Zerei, ok. Acabou a sessão? Acabou. Então tá bom. Próxima sessão a gente vai trabalhar 10 a 15 anos. Ok. A pessoa chega. Vamos lá, vamos rever do 0 aos 10 anos, ver se não apareceu nada. Ah, não apareceu nada. Ok, 10 a 15. Tem gente que eu faço 20 sessões. Toda sessão, toda, sem exceção, eu recomeço do zero. Faz cerca de um mês, eu tô atendendo uma pessoa que é muito curiosa, muito interessante. Ele disse, na cabeça dele, que ele ia ficar rico. Então, ele sempre quis ficar rico. O pai dele dava uma pensão de R$50 por mês. Ele, com 21 anos de idade, quando ele foi movimentar a conta, a poupança dele, bloquearam a conta, porque queriam explicação, que não sabia se era lavagem de dinheiro, se era tráfico de drogas, porque o menino tinha R$55 mil na conta. Com pensão de R$50. Ele não gastava pra nada. Ele vai pra balada, ele pega um copo com gelo, não um copo com água, é um copo com gelo. Fica mexendo o gelo até derreter e tomando. Essa é a pessoa. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ok. E aí o que acontece? Esse sujeito chegou, começou a trabalhar comigo, e ele não tinha nenhuma reação somática. Zero. Só filmes. Quando a gente chegou na 25ª sessão, que todas as vezes eu recomeçava do zero, na 25ª, ele até questionou, que eu peço para as pessoas questionarem, qualquer dúvida, me pergunta, questiona, te explica o que você quiser. Aí ele tem perguntado, a gente começa do zero, não tem nada lá. Eu falei, tá tudo bem, é só um meu script. Beleza. Cara, 25ª sessão, quando a gente foi começar do zero, aí ele falou, opa, apareceu um negócio. Apareceu, a gente ficou a sessão inteira naquilo que apareceu, na 25ª sessão. Se não tivesse acontecido nada, não tinha nada. Se aconteceu, é porque tinha. Foi necessário liberar um monte de coisa para poder ele ter condições de lidar com aquilo. Então, sempre, toda sessão, o protocolo começa do zero. Vai até os 10 anos, 10 aos 15, 15 aos 20, até chegar no período que você está. Por quê? Porque se você está tratando a pessoa dos 30 aos 35 anos agora, e você faz do 0 aos 10, 10 aos 15, 15 aos 20, 20 aos 25, 25 aos 30, não vai encontrar nada. Você faz isso em 2, 3 minutos. Então vai tomar tempo da sessão e você vai fazer um trabalho bem feito. Faz sentido, Daniel? Faz sentido. Eu já disse uma coisa, outra pergunta. Quando a gente fizer, por exemplo, uma sessão, eu não consegui baixar e zerar, e deu 1 hora de sessão, termina, outra sessão novamente, né? Peraí, só um minuto, deixa eu melhorar a minha conexão. Pessoal, eu vou retirar minha conexão, vou mudar por um segundo. Porque tava... Jair, pode falar? Agora? Melhorou. Olha só, eu fiz uma sessão, não consegui baixar. Fica 7, 8, 10, 7, 8, 6. Deu 1 hora de sessão. Acabar a sessão e outra sessão na outra semana, né? Daqui a 2 dias, 3 dias. Isso? Porque é importante essa pergunta, olha só. Você faz uma sessão inteira e a pessoa não muda muito, fica variando. Ok. Aparece uma coisa. Ela tá, digamos, que desconforto do filme, 0 a 10, 8. Ok. Aí você pede pra repassar. Aí vai pra 7. Mais uma vez, pra 6. Mais uma vez, 9. Por quê? Apareceu uma coisa nova. Vai pra 9. Começa. Sobe. Aparece uma coisa nova. Ok. Reprocessou. Vai caindo. Aparece coisa nova. Sobe. Fica nessa gangorra. Ok. Próxima sessão, começa tudo de novo. O que está acontecendo? Ela está eliminando problemas, estão surgindo outros. Elimina problema, surge outro. É só isso que está acontecendo. Tem gente que fica sempre no 8, no 10. Já isso não vai mudar. Esta semana também, que é muito fresco na minha cabeça. Eu estou atendendo um empresário, o cara tem 63 anos de idade, acho que é isso. Milionário, dono de imóveis, sabe, de condomínio de luxo em toda a região aqui. O cara viciado em sexo, viciado em fumo, viciado em bebida, um cara que trai mulher a vida inteira e tal, e agora está com síndrome do pânico e depressão. Ok. Eu comecei a fazer o filme dele, e aí negava tudo. Não incomodava. Chegou na fase, foi pra 10. Chegou em 10, o cara ficou lá o tempo todo. Eu terminei a sessão e ficou em 10. Ok. Adiantou alguma coisa? Adiantou. Porque mesmo que a pessoa não zere ou não mude a pontuação, isso é um efeito uma cebola. Cada vez que você repassa, faz um ciclo de reprocessamento, é uma película que está sendo retirada. Aparentemente a cebola está intacta, mas não está. Você está desgastando. Você está retirando. Percebe? É isso. Então não se incomoda, não se emocionaliza, porque a pessoa não está mudando. Cada ciclo limpa alguma coisa. Daqui a pouco começa a baixar. Ok? Esclarecido, Daniel? Sim, ok, gente. Tô certo. Perfeito. Mais perguntas? Fernanda, por favor.
Jair, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Aqui, eu tinha até feito a pergunta no grupo sobre como que eu diferencio o congelamento emocional do looping. Por exemplo, no seu cliente, do envolvimento no acidente de carro, que ele brigou, como eu sei que ele não está em looping, sim que ele está em congelamento emocional? Veja, looping é repetição. Congelamento é paralisação. O que a gente entende por congelamento? Congelamento é que a pessoa está com o seu mundo emocional, sua maturidade emocional, congelada naquela fase. Ou seja, naqueles momentos ele era uma criança, ele adotava o comportamento de uma criança. Ele estava congelado emocionalmente, sua estrutura, sua maturidade emocional estava congelada na infância. E qual é o looping? O looping é ele se meter em situações da vida em que ele era passado para trás, em que as pessoas tomavam as coisas dele, tomavam o lugar dele, tomavam a vez dele. Vou só lembrar, para quem não está lembrando, o exemplo que ela está dando. Eu tenho um cliente que é executivo, dono de várias empresas, vários empregados e tudo mais, estava indo no trânsito, até indo para a minha sessão, uma pessoa simplesmente ultrapassou ele. Não fez nada demais, talvez um movimento um pouco mais brusco, só fez isso, não prejudicou ele nada, mas ele ficou com uma irascibilidade, com raiva, e foi atrás do cara, e parou o carro, e brigou com o cara, e o cara não sabia o que estava acontecendo. Aí ele se deu conta que ele estava agindo feito uma criança. Quer dizer, ele ficou com vergonha, na verdade, naquele momento, daquela situação, ficou constrangido, acordou. Gente, tá travando para vocês? Tá. Vocês estão ouvindo minha voz tranquilamente? Tá, mas a imagem trava. Infelizmente, eu tô vendo que tem uma variação, mas eu não sei se é porque é uma região de muita chuva, aqui é muita chuva, mas enquanto a voz estiver bem, ótimo, porque eu tô com a rede conectada por cabo, então não sei o que está acontecendo. Mas enfim, quando ele chegou no consultório, ele relata a situação e fala, Jair, eu fiz isso e isso. Aí eu expliquei pra ele que estava congelado na infância, por quê? Porque quando ele era moleque, ele era gordinho e tinha uma gangue na escola, que toda vez que ele estava na fila, empurrava ele da fila, tomava o lanche dele, tomava a vez dele, tomava o dinheiro dele, ou seja, tomava a vez dele na vida. Ele ficou paralisado ali. Toda vez que alguém, quando ele cresce, se torna adulto, toda vez que alguém vai tomar alguma coisa, ou ele interpreta que alguém vai tomar a vez dele, ou tomar as coisas dele, ele não age feito um adulto. Ele diz, olha, você está fazendo isso errado, eu não admito. Não, ele vai brigar feito uma criança. Então, o que é o congelamento? O congelamento é ele agir feito uma criança. O que é o looping? É a repetição. É se meter em situações que levam ele a reviver a mesma coisa que ele sempre viveu. Aquela coisa que traumatizou ele, que marcou ele. Looping é repetição. Congelamento é o não crescimento emocional, o não desenvolvimento emocional. Expliquei? Uhum. Aqui, com relação ao método somático, quando a gente fala na dor, a dor pode ser igual no caso dessa minha cliente. Pode ser na alma? Pode. Porque ela relatou muito na alma. Pode. Gente, o método somático, o que ela está perguntando? Método somático. Quando você pergunta, além do filme, você tem algum desconforto físico? Ela fala na alma. Pode ser. Porque há dores que são muito, muito fortes. E as pessoas sentem dores de maneiras diferentes. Cada um sente dor de maneira diferente. E tem dor que é tão forte que a pessoa sente na alma. A mãe, quando perde um filho, a dor não é física. A dor é sobre o mundo. A dor é na alma. Tem um cliente que eu atendi, o filho dela foi assassinado na frente dela. Ou praticamente na frente dela. E ela ficou paralítica. Ela ficou 6 meses paralítica. Eu comentei sobre isso quando eu falo sobre dissociação, terceira pessoa perceptiva, que eu tive que levar ela para imaginar que ela estava bem distante daquela cena, vendo na tela do computador, na tela do cinema, bem longe o evento, para ela ficar bem longe da cena. E mesmo assim ela teve uma sensação de que ia ficar paralítica, mas eu conduzi e deu tudo certo, graças a Deus. Mas a dor é muito forte, então a dor pode ser na alma. Da mesma forma, tem uma outra coisa importante. Tem gente que eu lembro de uma arquiteta, faz muito tempo esse caso. Ela disse, Jair, eu passo o filme, mas eu não me lembro de nada. Eu não tenho lembrança do meu passado. Nada desconfortável. Eu falei, tá bom, não tem problema. Fecha os teus olhos, e presta atenção no que você sente. Ela falou, eu sinto muita coisa. Eu sinto aperto no peito, eu sinto angústia, eu sinto uma dor nos pés. Tudo ótimo, ok? E eu fiz todo o processo, toda a terapia dela, somente com o método somático. Ela sabia que ela tinha sido humilhada pela mãe, humilhada pelo pai, mas ela não conseguia lembrar das cenas. O que é que eu fiz? Trabalhei exclusivamente o método somático. Todas as sessões só somaticamente. E ela dizia, já eu não sei que macumba você está fazendo, mas eu estou melhorando. Eu não estou chorando mais, eu não estou mais em depressão, eu não estou mais em pânico. Enfim, sessão após sessão. Hoje, depois disso, ela adotou uma criança, inclusive, independentemente, ela teve uma adoção independente, a criança não tem pai. E ela vive com a criança, hoje a criança deve ter acho que 12, 13 anos de idade. E ele totalmente liberta, porque o sonho dela era esse. E ela não conseguia. Ela conseguia realizar o sonho da vida dela. E nem ela, nem eu, até hoje, soubemos o que foi que ela tratou. Porque nós fizemos somente o ok? Você tinha pedido para te lembrar de falar sobre autorreprocessamento. Autorreprocessamento. Ok. No grupo. Perfeito, autorreprocessamento. É importante isso. Olha só, se você não tem ninguém que trabalhe com você, ou, no meu caso, eu não tinha ninguém que trabalhasse comigo. Eu não tinha ninguém que fizesse esse método comigo. E como eu sou esquizoide, eu faço as coisas sozinho. E se for as coisas na minha cabeça, aí eu faço sozinho mesmo, não tem jeito. Enfim. E o que você deve fazer? O que você precisa fazer para utilizar o reprocessamento sozinho, o autorreprocessamento? E você deve fazer todas as vezes que você detectar um problema. Eu queria, inclusive, pedir, se Leonardo puder dar o depoimento dele sobre isso, que nós conversamos sobre autorreprocessamento hoje. Então eu vou falar, e vou pedir para o Leonardo, se for possível, falar também. O que você deve fazer? Vai para um local tranquilo, fecha os olhos, que ninguém te incomode, desliga o bendito celular, tá? Não brinca com isso. Porque pode ser que você se disperse no meio do problema, você começa a levantar uma série de coisas e você não fecha. Então faz o setting terapêutico. O que é um setting terapêutico? É você criar as condições ideais para fazer o processo terapêutico. No consultório eu tenho silêncio, eu tenho ausência de barulho, eu tenho conforto e tal. Online eu tenho um fone de ouvido, eu tenho um local que ninguém incomoda a pessoa, etc. Então você prepara o seu próprio setting terapêutico. Vai no lugar tranquilo, desliga celular, tudo, e começa a fazer o seu próprio reprocessamento, com calma, da mesma maneira que você faz com outras pessoas. Faça o cronológico, preste atenção no somático. Depois, que é muito importante, faça o temático. O temático é que você vai fazer muito ao longo da sua vida, deve acompanhar você. Você fez todo o reprocessamento da sua vida, ok. 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, você vai dar uma palestra, te convida para um evento, você começa a tremer. Ora, se você já fez todo o reprocessamento cronológico, então agora você tem o temático. Faz o temático. Aconteceu de você ter uma explosão, uma reação descontrolada.
ok? Faz o temático todas as vezes que você reagiu descontroladamente. Então, cada coisa que aparecer, faz o reprocessamento. Fecha os olhos, tá? Porque você vai ter tendência a se dispersar. Respira profundamente, repassa o filme totalmente, tudo que tem ligado àquilo que você está fazendo. Se é cronológico ou temático, enfim. Terminou? Respira. Pontua novamente, de 0 a 10 quando for desconfortável. E faz até zerar. Por que eu pedi para vocês lembrassem disso? Por quê? Porque o temático é algo que você deve fazer para a vida. O reprocessamento. Você deve fazer o reprocessamento completo da sua vida. E você deve, especificamente, depois que zerar, trabalhar todos os temas da sua vida. Por uma questão simples. Você não vai conseguir ter sucesso se você tiver incongruência. Você não vai ganhar dinheiro se você tiver incongruência. Você não vai conseguir ter bons resultados se você tem incongruência. E o que eu chamo de incongruência? Problemas não resolvidos, crenças limitantes, crenças de pobreza, crenças de incapacidade, de incompetência. Tudo isso são temas que você precisa trabalhar. Se você trabalha, você flui, você voa. Se você não trabalha, você está vendendo aquilo que você não usa nem para você. Então é por isso que é importante que você entenda que você precisa fazer o reprocessamento, principalmente o temático. Ok? Respondi? Respondeu. Jair, uma perguntinha, Jair. Jair, assim, Daniel, Jair, tu tem uma noção de, assim, porque no consultório eu peço para meus pacientes 6 meses para o pessoal emagrecer, né? Então tem uma noção. E como é que consegue manter isso? Número de sessões, olha, consegue curar ou é muito relativo? Porque dependendo da situação, isso vai durar muito tempo a sessão, né? 1 mês, 2 meses, 6 meses. Tu tem essa noção de média de atendimentos ou tu não vai muito por isso? Veja, frequentemente, as pessoas querem me perguntam, olha, quantas sessões serão necessárias para resolver o meu problema? Eu tenho 2 respostas. Com a minha metodologia, com a prática que eu tenho hoje, em média, entre 8 e 12 sessões, baseado na minha experiência, entre 8 e 12 sessões, 90% dos meus clientes resolvem tudo. Ok. Só que eu sempre digo uma coisa em seguida. Isso não significa que vai se aplicar a você. Porque cada pessoa é um mundo diferente. Pode ser que eu leve 4 sessões para te resolver o problema. Ou pode ser que a gente precise de 20. Eu não posso dizer. Por quê? Dizer isso é leviandade. Eu não posso falar isso. Você entende isso? A pessoa entende. Beleza. Aí a pessoa tem a primeira sessão. Na primeira sessão, a minha prática clínica já me dá uma ideia de quantas sessões eu vou precisar. Normalmente, na terceira sessão, eu já sei, praticamente sem margem de erro, quantas sessões eu vou precisar. Mas aí a pessoa já perdeu o interesse. A pessoa já não quer saber quantas sessões. Por quê, gente? Uma coisa é a seguinte, é quando as pessoas te procuram, elas têm um monte de informações. A Renata agora, horas antes de a gente começar a aula, ela estava falando de uma cliente. Essa cliente só tinha dinheiro para uma sessão. Queria fazer uma sessão com ela, porque ia sair do emprego, não ia ter mais dinheiro, fez uma sessão com ela. Beleza. Uma sessão dá para resolver praticamente nada. Ok. Renata fez. O que aconteceu? A menina foi encantada. Renata, você quer comentar sobre isso? Então, o microfone fala, por favor. Ela tinha pedido só uma sessão porque ela ia sair do emprego, porque era uma situação no emprego que estava causando todo esse desconforto a ela. Eu expliquei que esse desconforto não era só pelo emprego, era gatilhos que ela tinha da vida toda, desde a infância, e que o ideal era a gente fazer um acompanhamento, não só uma sessão. Mas, como ela já tinha me informado que só ia fazer essa sessão porque ia sair do trabalho e não ia ter dinheiro para continuar, e o valor da sessão foi exatamente, coincidentemente, um crédito que ela recebeu no cartão, por isso ela estava fazendo. E aí eu falei pra ela, né, que eu ia fazer por esse motivo, eu ia fazer só sobre esse assunto. Mas que o ideal, e que a gente ia acabar batendo em assuntos da infância, porque não era só sobre agora. Mas pra eu não voltar lá e ela ficar só na dor e eu não ter como continuar, eu ia resolver isso. No final da sessão, ela ficou encantada, ela reconheceu, né, que ela conseguiu mostrar pra ela por que esses gatilhos estavam ligados à infância, ela decidiu não sair do trabalho e decidiu já agendar as próximas sessões. É isso. O que acontece? A pessoa, quando ela chega pra você, ela não sabe quem é você. Ela não acredita em você. Ela não acredita nem nela. Então ela vai criar uma série de problemas, de dificuldades, ela vai ter muitas interrogações e dúvidas. Então o que eu digo pra vocês? Não se incomodem com prazo de sessão, com tempo de sessão. E outra coisa, muito cuidado quando falar a palavra cura. Não fala a palavra cura. Usa o termo reprocessar. Olha, a gente vai reprocessar, pode ser que a gente consiga reprocessar em 2, 3, 10, 20, 30, beleza. Mas eu não posso te garantir que cada pessoa é diferente. E eu preciso dar toda a atenção possível para que a gente resolva o seu problema. Eu, como tenho uma casuística de 15 mil sessões, aí eu posso dar uma média, baseada na minha média lá, do passado até hoje, 95% dos clientes resolvem em 8 a 12 sessões. Mas eu tenho um cliente que passa 6 meses comigo, então eu não posso te garantir. Tá claro pra você isso? Tá, beleza. Na primeira sessão eu já tenho uma boa ideia e tal, às vezes eu até digo, ó, vou precisar de poucas sessões, vou precisar de muita, mas isso é muito feeling, isso é o dia a dia. Não aconselho você se preocupar com isso. O que eu aconselho é, diz pra ele, ó, não posso dizer. Eu trabalho com a metodologia breve. Eu vou fazer de tudo para você ter o mínimo de sessões possível. E para você vai embora, ok? Tanto é que, por isso, é um bom argumento de vendas. Eu disse, olha, eu uso a anamnese para isso, porque quando você responde a anamnese, já me economiza um monte de sessões. Você não vai precisar pagar essas sessões se você já escreveu tudo. Eu já vou ler e a gente já começa a trabalhar direto. As pessoas adoram esse tipo de abordagem, porque elas enxergam que você está preocupado com elas, de fato, com o dinheiro delas, inclusive, para não gastar mais. Porque, infelizmente, terapeuta tem uma péssima fama de se enrolando, ok? Pois não. Um exemplo que vale ressaltar dela é que ela começou a sessão, eu falei, né, se você tivesse responder por que você busca terapia hoje, o que você diria? Ela disse assim, o principal é o relacionamento com a minha chefe, eu não gosto de como ela se comunica. Mas, aí começou a falar do relacionamento dela com a mãe e com o pai. Ela disse, mas eu nem sei por que eu tô falando nisso. E voltou a falar da situação. E ela soltou, né, como é essa questão do feeling, ela soltou assim, mas é tão desgastante que ela me liga, eu já fico com medo, eu já sabe quando ouço falar nela, e aí eu trouxe a questão das figuras de autoridade. Ela tinha problema com o pai, ela tinha problema com a mãe. Automaticamente ela tinha problema com qualquer superior a ela. E ela realmente reconheceu que isso acontecia em qualquer situação. Então essa é a importância da gente voltar lá atrás e resolver tudo. Porque o problema não é a sua chefe. É como seu pai se comunicou com você, sua mãe se comunicou com você e agora é a sua chefe. Então aí ela, no final da sessão, ela disse, eu comecei com essas situações sem entender. Hoje eu vejo até a minha responsabilidade, agora eu vejo até a minha responsabilidade, eu identifiquei coisas que eu não precisava e eu encontrei respostas. Só lembrando das cenas, eu encontrei as respostas das coisas que eu não estava entendendo. Perfeito. Aí, voltando um pouquinho, o que foi perguntado? Congelamento e looping. Tá aí um caso clássico. O looping foi ela buscar inconscientemente um trabalho em que tinha uma chefe que se comunicava de forma parecida com o que ela tinha na infância. Isso é looping. Só que ela estava reagindo e sentindo a dor de uma criança que estava congelada na infância. Essa é a diferença, ok? O que eu queria só comentar era... Leonardo, você tá na sala? Tô aqui. Você pode comentar o que você fez sobre o seu auto-reprocessamento? Não precisa dar detalhes se não quiser, enfim, só para explicar o que aconteceu. Não, eu vou abrir, que tá bem tranquilo pra mim o fato acontecer também.
Então, assim, eu tinha uma dor que me acompanhava desde a infância. E essa dor era da região ali do cóccix, sacro, ânus, e era uma dor que disparava sempre à noite. Não com uma frequência, assim, vamos dizer, de uma vez ou duas por mês, tinha mês até que disparava algumas vezes mais. E eu procurei médicos, já na fase adulta, né, porque realmente era uma dor que chegava a ser insuportável, achava que tinha algum problema, e poderia ser um problema grave. E aí procurei médicos, nada foi encontrado, inclusive quando eu relatava como era a dor, eles não sabiam nem me dizer. E aí, da última vez, me encaminharam para um outro médico, aí eu acabei parando, eu desisti. E aí, semana passada, dormindo, essa dor, ela vinha assim, ela dava um sinal, como se fosse uma pontada, e aí eu já acordava, e de lá eu agora já podia esperar que ela ia passar ali doendo uma hora ou mais, às vezes passar a madrugada, parece diminuir um pouquinho, aumentava e ela ficava desse jeito. E nesse dia, que ela deu esse sinal, me veio uma imagem. E aí veio um desenho claro na minha cabeça. Eu tava dormindo, nesse dia tinha chegado um amigo de minha mãe, né, um amigo, né, eu dormia eu e minha irmã no quarto, minha mãe pegou minha irmã, levou pro quarto dela, e eu fiquei no quarto, ele dormiu na cama de minha mãe. Quando foi madrugada, eu só senti o peso dele em cima de mim. E aí eu chorei, minha mãe veio, só fez me tirar debaixo dele, ele ficou na mesma posição que ele, minha mãe tirou, ele continuou deitado na mesma posição. A gente correu, foi pro quarto, aí minha mãe trancou, no outro dia, ele tava na mesma posição ainda. E aí, nesse eu deitado, né, aí eu associei, eu falei, caralho, essa dor deve ter relação com o episódio, eu vou reprocessar isso aqui. E aí fui buscando mais imagens, consegui ver a roupa que eu tava, consegui ver como é que ele foi, ele tentava puxar meu short, eu puxava o short pra cima, aí ele tentando, e aí eu chorava, aí minha mãe aparecia e tirava. Então, assim, nas primeiras vezes foi um negócio meio puxado, porque fisicamente eu me contorcia, né? Eu sou um bandista, né, como se fosse eu estivesse tendo uma incorporação, né, na verdade, na hora de fazer esse reprocessamento. E passei algumas vezes, até o ponto que já não me incomodava mais, e a dor também, ela não veio mais, essa dor. Então, eu associei que era, como sempre era madrugada, e o episódio foi madrugada, então sempre essa dor vinha nas madrugadas. Geralmente, eu não tinha nem falado com o Jair, mas acabei lembrando agora, geralmente ela vinha quando eu tinha relações sexuais na madrugada também, né? Então, assim, eu tinha relações sexuais por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, quando geralmente nesse horário, que não é de costume da gente. E aí essa dor disparava por volta de 3 horas da manhã, 2h30 da manhã, e o episódio tinha sido nesse horário. Então, depois que a gente processou aí a dor, nada, zerada. Aí no outro dia eu perguntei pra minha mãe, né, que eu tinha 4 anos de idade. Falei, minha mãe, aconteceu isso, a minha mãe assustou. Aí falou, aconteceu. E eu falei, não, tô tranquilo, muito tranquilo. Como, por exemplo, tô tranquilo aqui pra falar com você agora, não me incomoda nada. Realmente pra mim é só mais um pilar de força, falo aqui com muita tranquilidade, não me incomoda. E, assim, é algo que eu acredito que veio ainda a me dar mais força, a agregar mais conhecimento agora, então também me dá mais autoridade para poder falar do assunto, porque eu vivenciei, né, passei a situação e muito tranquilo. Perfeito. Pessoal, perceba quantas informações o Leonardo deu que vocês podem juntar do que vocês já viram nas aulas. Quando nós falamos sobre o inconsciente, a gente falou que o inconsciente, ele registra 400% de tudo, né? E aí, veja, ele não sabia. Agora percebe que ele, toda vez que tinha na madrugada, a dor vinha na madrugada. Aí lembrou que quando tinha relações sexuais na madrugada, ele não sabia disso. Mas o inconsciente tinha registrado que o horário era aquele. Ato sexual, tá ligado? Perceba a dor é física, a dor é real. Tem médico que comete alguns absurdos. Eu já vi muitos relatos da pessoa chegar e falar, olha, eu fui pro médico, o médico disse que isso era coisa da minha cabeça. Gente, você fala que a pessoa tem uma dor como essa que o Leonardo tá falando. Gente que chegou no meu consultório, mancando, uma dor insuportável na perna. Ah, o médico disse que é coisa da minha cabeça. Ou como é que a pessoa entende? Você é doido, ou você tá inventando. Essa é a falta de tato. Até porque a pessoa, um médico, raramente tem um conhecimento mais adequado sobre a mente. O que acontece? A dor física, é real, está sendo produzida pelo cérebro, pela mente, pelas emoções. Percebe? Então, são uma série de coisas que você vai se conectando. Quando ele refez o filme, ele foi lembrando de mais coisas. Esse é o método de reprocessamento. Vocês estão vendo o depoimento de alguém que utilizou inconsciente, que utilizou metodologia, que utilizou método somático, tudo junto. Percebe? Então, é muito legal eu ver isso, porque eu estou conseguindo perceber, acho que vocês percebem isso também, que eu estou conseguindo trazer de forma bem simples métodos e conceitos em aulas curtas que vocês conseguem entender e aplicar para a vida. Renato está fazendo psicologia, acho que tem outras pessoas fazendo psicologia aqui. O que acontece é que você estuda 5 anos e você estuda estatística. E estatística, velho. Fala sério. Você estuda estatística porque pode ser que você precise fazer o trabalho de conclusão de curso. Eles inventam um trabalho de conclusão de curso que é desnecessário, que só serve para trabalhar de todo mundo. Então, já que inventaram isso, eles inventam outra matéria que é para você ter condições de fazer aquilo que não precisava também. É só para encher linguiça. Enquanto o que a gente está dando em poucas semanas já é suficiente para fazer coisas como o Leonardo está fazendo. Deixa eu ver se temos mais perguntas. Deixa eu dar um exemplo. Pois não. Sobre a faculdade de psicologia, né, semestre passado aconteceu a situação de um professor propositalmente colocar a sala inteira na final. Isso mexeu muito com as pessoas, particularmente comigo, porque eu nunca tinha feito final, e as minhas notas eram de 9, 10, 9, 10. E aí ele simplesmente chegou na sala e disse, vocês precisam aprender a lidar com isso porque faz parte da vida, frustrações fazem parte da vida. Então, e eu, ok. Deve fazer parte da vida, tá certo. Mas eu fiquei, ok, né, o que eu tenho? Por que é tão importante eu terminar a graduação sem fazer uma final? Vou fazer a final. E eu tava pensando em desistir da disciplina para não fazer a final. Fiz, fui aprovado e tudo, só que meu racional sabia disso, faz parte da vida fazer uma final. Aí chegamos nesse período de pandemia, que é uma experiência sobre o autoprocessamento que é recente, que a gente vê que vai ser para sempre, né? Uma ferramenta que é para sempre. Chegou no período de pandemia e esse 2020 eu passei por muitas situações, né, que nós sabemos, turbulentas, e eu tava dando conta da faculdade assim na raça, e eu falei o semestre inteiro, esse semestre eu só me posso passar. Se eu passar com média 7, tá ótimo, não quero saber de 10, eu quero passar. Se eu passar, tá bom. E aí chegou, e aí em 3 disciplinas eu simplesmente passei com média. E eu fiquei, não aceito, aí um professor me mandou mensagem. Renato, se você quiser aumentar sua nota, eu aceito suas atividades. E eu comecei a me cobrar pra fazer, pra aumentar minha nota, só que eu não tava dando conta que eu tinha muita coisa, meu esposo falou pra mim assim, Renato, por que é tão importante pra você aumentar essas notas? Você tem uma graduação completa, tá na metade da outra graduação, você é uma terapeuta conceituada, você tem um monte de curso de analista corporal, que ele é o meu rígido, meu vendedor, e saiu falando tudo, você é isso, por que pra você é tão importante você ter esse 10? Eu falei, poxa, não é. Pra mim, com 28 anos, não é, mas pra minha criança interior, que sofria bullying, que era gordinha, que era sempre a que ouvia piadinhas, e a única forma, o único meio que se destacava era pelas notas, pra ela era importante manter o 10.
E aí eu falei, eu preciso, né? E parei, fiz esse reprocessamento. Quando tava resolvido, eu gravei um vídeo sobre isso no meu Instagram. Dividi. E uma das meninas que assistiu hoje faz direito. E ela falou, Renata, coincidentemente, eu falei, não é coincidentemente. Eu tô passando por isso agora, né? Eu não fui aprovada por médico, não tô aceitando. E eu realmente era uma criança que era gordinha. Você me conheceu na infância, eu sofri a mesma coisa, eu me destacava pelas notas. Então eu preciso ver isso. E marcou uma sessão. Nada é por acaso.